Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a tese do marco temporal. Essa tese é algo que de vez em quando nós escutamos falar nos jornais televisivos ou nas nossas redes e nem sempre a gente sabe exatamente do que ela se trata. Uma coisa que temos certeza é que ela se refere aos direitos dos povos indígenas. Mas vamos hoje entender do que ela se trata e qual a sua base. As constituições republicanas no Brasil, exceto a de 1891, elas sempre trouxeram as questões referentes aos direitos dos povos indígenas. Contudo, em 1988, nós temos duas inovações importantes. Uma delas é o abandono da perspectiva assimilacionista. Essa perspectiva, ela traz a ideia de que, com o tempo, os povos indígenas iriam absorver, assimilar a cultura dos não indígenas e, portanto, mudar seus comportamentos, evoluir, né, como se diz. Iriam se adaptar, então, e alterar seus modos de vida a ponto de ter os mesmos modos de vida dos não indígenas. É um pouco aquela ideia de que eles deixariam de ser índios, né? Outra questão é que os direitos sobre as terras indígenas foram definidos, então, como direitos originários, ou seja, direitos que são anteriores à construção do próprio Estado brasileiro. Essa ideia, ela reconhece que os indígenas foram os primeiros habitantes, os primeiros ocupantes do Brasil. Nesse mapa, a gente pode ver qual que era a ocupação do território brasileiro em relação aos diferentes grupos indígenas. Então, todo o nosso território era vastamente ocupado. Nós tínhamos grupos que ocupavam todo o território, inclusive com atividades nômades, né? Indo em direções diferentes. Isso já mostra que existe um tipo de ocupação de território diferente daquele que é delimitado, demarcado. Né? Mas ainda assim, o que é mais relevante para nós aqui é demonstrar que esse território, lá em 1500, já estava totalmente ocupado por povos indígenas. Em 1988, então, nós temos o artigo 231 se referindo ao respeito, o reconhecimento e a garantia, né, que se deve dar aos povos indígenas no que diz respeito à sua organização social, costumes, línguas, tradições. Então, que eles devem ser respeitados e que devem ter garantia de que poderão realmente manter o seu modo de vida. Além disso, esse artigo também coloca os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, coloca o dever da União de demarcar, proteger e fazer respeitar os bens daqueles que ocupam esses territórios. No parágrafo 1º do artigo 231, a gente tem, então, a especificação do que seriam essas terras tradicionalmente ocupadas. Então, esse é um outro ponto bem importante, porque caracteriza, né, o que seriam esses territórios. Se coloca, então, que elas são ocupadas em caráter permanente e que são utilizadas para suas atividades produtivas e reprodutivas, ou seja, necessárias, imprescindíveis para a manutenção do seu modo de vida, do seu viver em comunidade, em território. Então, a ideia de que os territórios indígenas eles são necessários para sua reprodução física e cultural. Lembrando que a relação dos povos indígenas com a natureza é uma relação simbiótica, em que todos os territórios e áreas naturais elas são importantes para a sobrevivência e reprodução simbólica e cultural desses povos. Nós temos diferentes formas de regularização fundiária de territórios indígenas, são 4. Um deles são as terras indígenas tradicionalmente ocupadas, que tem essa base, então, ali no artigo 231 da nossa Constituição, né? São terras de ocupação tradicional, que se referem aos direitos originários dos povos indígenas, e existe, então, um procedimento de demarcação que está colocado lá no Decreto 1775 de 1996. Outra forma de regularização são as reservas indígenas, que são terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que vão se destinar, então, à posse permanente
por povos indígenas. Essas terras, elas vão pertencer ao patrimônio da União, são utilizadas então em usufruto pelos povos indígenas. Outras duas possibilidades são as terras dominiais, né, que são terras adquiridas por compra ou doação e são então propriedades das comunidades indígenas. Então, é um caso em que as terras indígenas não são apenas de usufruto, né, e propriedade da União, mas são sua propriedade. E tem as terras também interditadas, que são aquelas terras para proteção dos povos indígenas que têm isolamento voluntário. E nesse caso também há um controle de entrada e circulação de terceiros. O processo de demarcação não é um processo simples, é um processo burocrático que envolve várias etapas. Então não se trata simplesmente de definir que aquelas terras são daquele povo e pronto, acabou. Não é algo simplesmente definido aleatoriamente, né? Existe uma série de procedimentos, como vocês podem ver na tela, e que vão definir, então, a demarcação daquela terra indígena. Retomando ali o artigo 231 da Constituição, ele coloca que até 1993 os territórios indígenas deveriam ser demarcados, ou seja, dá um prazo, né, para que o governo, a União, se dedique a fazer essas demarcações. O que acontece é que, bom, desde 1500, né, essas terras são ameaçadas, atualmente, especialmente pelos latifundiários, por empresas de mineração, de extração de madeira. Então, essas confederações, esses grupos, trabalham arduamente para extinguir os direitos adquiridos pelos povos indígenas e também modificar, dificultar o processo de reconhecimento das terras indígenas e assim criar possibilidades de exploração dessas áreas por não indígenas. Algumas das ações são, por exemplo, a retirada do poder de decisão da demarcação do poder executivo, a possibilidade de legalizar latifúndios, empreendimentos em geral e mineração, a posse por meio de concessão, ou seja, uma autorização para que se utilize aquelas terras, e também o apertamento ou a maior dificuldade para esses processos de regulamentação. Nós temos um caso específico, então, que vai começar a trazer a tese do marco temporal, que é o caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O processo de demarcação dessa terra indígena começou em 1992, levando mais de 10 anos para que os processos acontecessem, os procedimentos acontecessem. Em 2008 chegou então o momento de estabelecer o prazo para os não indígenas desocuparem a área da terra indígena. O governo de Roraima, então, entrou com uma ação cautelar, né, e levou ao Supremo Tribunal Federal a suspensão dessa desocupação, né, a suspensão da retirada dos não indígenas com a petição 3388. Qual que é o argumento do governo de Roraima? Bom, essa terra indígena, ela envolve diferentes etnias, então uma das discussões era se essa demarcação seria em área contínua ou não, ou seja, seria uma única área que iria abranger as diferentes etnias, ou se iria ser feita demarcação de diferentes territórios, né? O governo, então, colocou o fato de que, caso isso acontecesse, caso fosse feita essa demarcação em área contínua, cerca de 46% do território do estado seria de terra indígena, enquanto 26% já estavam destinados à área de preservação ambiental. Então, seu argumento era de que restaria pouco espaço para o desenvolvimento econômico, para o uso para plantações, para hidrelétricas. Nesse mapa, a gente tem o que seria esse território de ocupação de área indígena, né? E o que já há de ocupação de terra indígena em Roraima. O que aconteceu? Como se desenvolveu, então, a tese do marco temporal? Ao analisar o processo da terra indígena Raposa Serra do Sol,
o relator do processo, o ministro Carlos Aires Brito, ele no seu voto, ele foi favorável à demarcação, mas propôs a tese do marco temporal. Essa tese jurídica, ela vai remontar o artigo 231 da Constituição, mas trazendo uma nova interpretação. Então, lá no artigo está escrito dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, não que ocuparam ou venham ocupar. Então, o ministro vai lá na função do verbo e vai apontar que quando a Constituição se referiu às terras indígenas, ela dizia respeito às terras que estavam sendo ocupadas lá em 1988. Ou seja, que estava falando do que havia no presente e não das terras que os povos indígenas ocuparam no passado ou aqueles viriam a ocupar após 1988. Então, utilizando essa ênfase aí no verbo, né, essa revisitação do verbo, o relator abriu a discussão tanto para o questionamento de qual era o exato espaço ocupado lá em 1988, como para a inclusão do debate no que diz respeito aos direitos dos demais ocupantes daquelas terras, né? Quer dizer, quem estava ocupando naquele período de 1988. E aí, ele traz, então, 19 condicionantes. Ele vai, então, definir a tese do marco temporal, dando direito às diferentes etnias, a terra indígena Raposa Serra do Sol, mas colocando 19 condicionantes, então, nesse seu voto. Essas 19 condicionantes, elas atuam, então, no sentido de revisar o usufruto exclusivo da terra pelos indígenas. Qual que é a questão principal ali? É uma relativização do que seriam essa garantia dos direitos, né? Então, as regras sobre usufruto, as regras sobre ocupação de não indígenas, sobre mineração, sobre a propriedade, sobre não indígenas frequentarem, fazerem negócios, empreendimentos naqueles territórios, tudo isso ficou sob decisão não dos indígenas ou até mesmo em algumas circunstâncias da FUNAI, mas decisão que deveria ser tomada à parte, né? Então, o STF manteve a demarcação da terra indígena, mas retirou a soberania dos povos em relação àquela área. Então, permitiu o uso por não indígenas e colocou os interesses do Estado brasileiro acima, né, superiores aos dos povos indígenas. Então, fez uma relativização indo contra, na verdade, né, o artigo 231 da Constituição. Essa decisão, né, essa discussão da tese do marco temporal tem levado a diferentes manifestações, né, contra essa decisão, contra essa tese, por parte dos indígenas das diferentes etnias que ocupam a terra Raposa Serra do Sol, mas também de outros povos indígenas. Então, tanto no período de votação, né, como em outras circunstâncias, têm sido feitas manifestações referentes a isso. Após essa decisão do STF referente à tese do marco temporal e a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, houve uma portaria da Advocacia Geral da União em que ela estende aquelas 19 condicionantes utilizadas no caso Raposa Serra do Sol aos demais processos demarcatórios, né? Então, a Advocacia Geral da União fez uma orientação para a atuação de todos os órgãos da União com relação aos povos indígenas. O próprio STF, naquela decisão, colocou que a sua decisão não tem um efeito vinculante, ou seja, ela só poderia ser aplicada naquela circunstância específica. Então, aquelas 19 condicionantes, a decisão do relator, ela se direcionava à discussão específica da terra indígena Raposa Serra do Sol. E a Advocacia Geral da União utilizou ela, então, como orientação geral, ou seja, quis tornar vinculante, né, aquela decisão. Essa portaria, ela já foi revogada, já foi suspensa e foi ressuscitada
pelo presidente Michel Temer em 2017. Nós temos agora o que está em debate, que é o caso da terra indígena Laclanhon-Choclen, em Santa Catarina. Então, essa terra ela foi demarcada em 1996 e expandida em 2003. Em 2013, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina entrou com um pedido de reintegração de posse de uma área que é hoje parte de uma reserva biológica. O Tribunal TRF4, né, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, utilizou então da tese do marco temporal e concedeu a retomada dessa terra indígena pela reserva biológica, a retomada de parte, né, daquele território para a reserva biológica. Aqui no mapa vocês podem ver que nós temos a TI Choclen-Laclanhon em amarelo. Em azul, nós temos a área da represa, que foi de muito debate lá no final da década de 70, né, que já ocupava parte do território indígena. E em verde, a área de preservação ambiental, a reserva biológica. A FUNAI entrou com um recurso, né, no STF contra, então, a decisão do Tribunal Regional Federal em relação à retomada, né, reapropriação daquela parte do território para a reserva biológica. E em 2019, o STF decidiu dar status de repercussão geral nesse processo. Ou seja, agora sim, a decisão que for tomada no que diz respeito a essa terra indígena vai passar a ser vinculante, né? Ela vai se tornar uma jurisprudência, né? Ela vai ser utilizada então para se aplicar às diferentes instâncias da justiça no que se refere à demarcação de terras e a disputas relacionadas às demarcações. Hoje, no Brasil, significa cerca de 300 processos. Então, devido à morosidade, que eu comentei ali no início do vídeo, existe um acúmulo de processos e uma série de povos indígenas que seriam prejudicados, têm sido, na verdade, prejudicados com a utilização da tese do marco temporal e das 19 condicionantes que foram utilizadas, surgiram lá na discussão da terra indígena Raposa Serra do Sol. Essa questão tem trazido diversas manifestações dos povos indígenas pelo Brasil todo, porque coloca em ameaça, então, não só o caso do povo Laclanhon-Choclen em Santa Catarina, mas também de povos indígenas em todo o Brasil. Então, tem acontecido uma série de manifestações no período de votação, mas também em outros momentos, com referência à tese do marco temporal. Além da tese do marco temporal, que está sendo discutida hoje no que diz respeito à terra indígena Laclanhon-Choclen e pode se tornar, então, vinculante, pode ter uma repercussão geral, existe também o projeto de lei 490 de 2007, que está na Câmara dos Deputados e que vai alterar o Estatuto do Índio, transformando a tese do marco temporal em lei. Assim, se entende que haveria um contrato de cooperação entre índios e não índios. Esse projeto de lei já foi rejeitado na Comissão de Direitos Humanos em 2009 e arquivado em 2011. Acontece que a sua discussão foi retomada, ele foi arquivado em 2018 e a sua discussão foi retomada na campanha eleitoral. Foi tema, né, na campanha eleitoral presidencial em 2018, mas também por alguns deputados. Em 2021, esse projeto foi considerado constitucional pela Comissão de Constituição e Justiça e está agora aguardando análise do plenário. Então, nós temos a tese do marco temporal. Surgiu lá na discussão da terra indígena Raposa Serra do Sol, onde foram utilizados 19 condicionantes que questionam o direito dos povos indígenas, a autoridade dos povos indígenas em relação ao seu território. Essa tese foi utilizada como vinculante em outras situações, de acordo com uma recomendação da Advocacia Geral da União.
a gente tem hoje novamente o debate sobre essa tese acontecendo com referência à terra indígena Laclanhô-Choclen, de Santa Catarina, em que o STF decidiu dar o status de repercussão geral. Ou seja, assim que for tomada a decisão sobre essa terra indígena, essa decisão vai então ser vinculada a outros territórios indígenas. Há também o projeto de lei que busca então tornar a tese do marco temporal lei, né? Fazer com que realmente isso seja definido e expandido para todos os casos que possam vir a surgir. Qual que é o problema da tese do marco temporal? Eu vou deixar que vocês mesmos tomem a decisão, reflitam, né, sobre qual que é o problema, qual que é a falha dessa tese, né? Mas, primeiramente, as terras indígenas não são substituíveis. Como eu comentei já antes, essas terras elas têm um valor simbólico e cultural de produção e reprodução de um modo de vida. Então, elas se tratam de um lugar sagrado. Essa ocupação ela não é somente física, mas originária, tradicional. O direito originário ele é anterior à criação do Estado. É isso que o direito originário significa. Então, hoje, os povos indígenas são considerados por lei os primeiros e naturais donos desse território. A tese do marco temporal, ela contradiz isso e também impede a reparação dos direitos das comunidades indígenas terem as suas terras devolvidas. E aí a gente tem uma questão principal, que é a seguinte: se os indígenas não ocupavam as suas terras em 1988, é porque eles foram expulsos ou forçados a sair do seu local de origem. Espero que tenha conseguido auxiliar vocês a compreenderem a tese do marco temporal e também na reflexão sobre o que são os direitos dos povos indígenas e sobre o quanto eles estão ameaçados.